Bom dia a todos. É um Agra- prazer estar falando com todos vocês. De antemão, te agradecemos a presença de todos. E vamos iniciar, né? Vamos lá então. Bom, o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo é o fato de falarmos do home office. Primeiro eu queria trazer para vocês que há uma diferença muito grande entre home office e teletrabalho. O que é o home office? Né? O home office é quando a gente faz uma atividade eventual. O que é isso? Né? Por exemplo, vai uma sexta-feira, uma segunda-feira, e aí você com o seu gestor determina, amanhã eu vou trabalhar em home office, né? Eu vou ficar um dia em casa, né? É um eventual, né? E quando você fala de um eventual, ele não tem, principalmente, nenhum tipo de contrato, né? Porque você está em casa, você vai ter algum tipo de desconto, nada disso, né? Isso acontece muito, principalmente nas áreas administrativas, né? Os gestores, hoje eu tenho que levar meu filho ao médico, e aí fica longe, então eu vou fazer um home office, não vale a pena eu ir para a empresa depois. E aí esse home office, você trabalha com o seu laptop, com o computador local, com o seu celular, muitas vezes você nem leva o computador para casa, às vezes você tem acesso ao e-mail pelo seu celular, e ali você trabalha, você liga, fala com as pessoas. Isso é o home office. O teletrabalho, e aqui eu vou falar muito sobre teletrabalho, é quando você realmente tem uma atividade que é da empresa e te deu todos os requisitos para você ficar em casa. E aí, quando você fala teletrabalho, ele também não precisa ser todos os dias. Quando você fala de teletrabalho, você, por exemplo, você pode determinar que você vai trabalhar em casa ou em um cowork 2, 3 vezes na semana, né? Porque o teletrabalho, o que ele quer dizer com isso? Que você não precisa exatamente trabalhar em casa, né? Porque tem pessoas que não têm condições de ter um ambiente em casa para se trabalhar. Não tem uma internet boa, né? Às vezes no seu bairro não chega uma internet sem fio, uma internet, você tem uma internet cabeada, você não tem por fibra, e aí você impossibilita, ou você não tem um espaço adequado, ou você não tem um computador. Tudo isso faz com que você falar de teletrabalho e não de home office. Às vezes, a 10 minutos da sua casa, você tem um cowork. E ali você trabalha, faz a sua atividade de trabalho num cowork. Então, o home office é quando eu realmente estou lá em casa, eventualmente, e faço um trabalho específico, eventual. Eu teletrabalho, você trabalha em qualquer lugar, né? A gente fala muito também sobre anywhere, né? Eu posso trabalhar em qualquer lugar. Eu posso trabalhar em casa, trabalhar num cowork, eu posso trabalhar num escritório compartilhado, eu posso trabalhar num café, né? Que tem lá um Wi-Fi bacana. Então isso é o home office. O home office ele pegou a gente muito de calça curta, né? Os chineses aí aprontaram com a gente, e a gente acabou indo, todo mundo, a empresa teve que vir, todas as empresas aqui do Brasil e do mundo, né, viraram toda a sua equipe para home office. Isso também, eu vou trazer um vídeo aqui, também impactou o pastor de ovelhas, né, o pastor alemão. Também ele teve que se adaptar e trabalhar em casa. Não teve como ele ficar lá, ele não podia pegar o Covid. Então, isso acabou pegando todo mundo, né? Então, trazendo uma brincadeira aqui para a gente quebrar o gelo, né? De manhã. Mas o importante nós falarmos de agora home office, né? É que a gente precisa ter um item muito importante, que é a disciplina. A maioria de nós, né? Digamos 95% aí da nossa equipe, não está e não estava acostumado em trabalhar em home office. Principalmente esse home office, que é o home office da quarentena. A gente tem que saber, até os gestores, a gente tem que entender que esse não é o home office ou o teletrabalho que a gente gostaria. Porque nós estamos vivendo agora um home office da quarentena, né? O que é esse home office da quarentena? Eu fico em casa com a minha família, né? É diferente. E esse home office,
qual é essa disciplina que nós precisamos ter, né? A gente primeiro tem que entender que nós temos agora, entre aspas, um bom benefício. Eu não preciso acordar mais cedo do que eu estava acordando antes para ir para o trabalho, eu tinha que fazer todo um panorama para pegar o meu carro, pegar o meu transporte e chegar ao trabalho. Dependendo de onde você mora da empresa, você ganha de meia hora a 2 horas no seu trânsito, não é verdade? Então, esse é um benefício muito bacana que todos nós temos. Ou seja, se eu começo a alugar às 9 horas da manhã, eu não preciso acordar também 10 para as 9. Não é verdade? Eu preciso ter o meu tempo. Eu também não preciso mais acordar às 6:30 da manhã ou às 7 horas da manhã para chegar e logar às 9. Mas eu preciso ter a disciplina de saber um horário que eu vou acordar. Eu vou escovar meus dentes, eu vou tomar meu banho, né? Eu vou tomar o meu café. Eu vou me vestir, eu não vou ficar com pijama em casa, né? Eu não vou ficar com aquela camiseta surrada, eu não vou ficar de chinelo. Por quê? A nossa mente, ela não vai se adaptar. A gente precisa exercitar a nossa mente para o ambiente de trabalho, porque senão a nossa mente vai ficar preguiçosa. Ela vai entender que eu estou relaxado, que eu não estou, de fato, na atenção que eu tenho, que é a atenção quando eu estou no trabalho. E a gente precisa se adaptar a isso e ter essa disciplina. Então, de manhã eu preciso me preparar psicologicamente, né? Colocar uma vestimenta, tomar o meu café e fazer, aí então, me logar e fazer o meu trabalho, ter essa disciplina. Porque senão, a gente vai entender muitas vezes que ou o home office é bom ou ele é ruim, porque ele não está sendo exercido de uma maneira correta, né? E isso é muito importante a gente ter. Ontem as meninas do RH deram aí um banho, um show na palestra delas, dizendo sobre gestão de tempo, sobre procrastinação, né? E hoje eu venho falar de disciplina, né? O home office ele necessita de disciplina, porque eu vou dar um overview para vocês. Eu trabalho, sou especialista em home office já há mais de 5 anos, e fiz já a implantação de home office em algumas empresas. E vou citar uma para vocês. Eu acredito que em Fortaleza tem uma casa de construção chamada C&C. E mais ou menos há uns 3 anos atrás eu implantei o home office. E lá o home office não deu certo, porque não tinha disciplina das pessoas, não tinha disciplina do gestor, de ter um contato bacana com a equipe, e não tinha disciplina das pessoas, as pessoas se perderam. E aí tiveram que interromper o home office. Grandes empresas antes dessa epidemia já trabalham em home office há muito tempo. Vou citar algumas para vocês. Tem as linhas aéreas da Gol, que tem mais antes vamos falar tudo antes do Covid, tá? Mais ou menos 1.500 funcionários. Você tem a Porto Seguro com mais de 1.000, a Sul América Seguros também. Você tem a Unimed, enfim, tem várias empresas que vocês conhecem que hoje já trabalhavam em home office e tomaram todo esse cuidado, e a equipe teve que sim se ter uma disciplina, um cuidado, para que ele pudesse realmente usufruir dos benefícios do home office. E aí uma pergunta, né, que eu coloquei para vocês: devo fazer pausas longas? Pausas ao longo do dia? O que fazer nesses momentos, né? Então, primeiramente, a gente tem que respeitar nossas pausas da NR17. Então, se eu sou operador, eu tenho lá uma linha de produtividade, eu tenho que cumprir essa linha de produtividade, né? Fazer minhas pausas corretamente, como eu fazia dentro da Meirelles, né? E eu deixei aqui uma dica, né? Eu estou acompanhando aqui os grupos, está tendo ginástica laboral pelo Instagram. Então, no momento das pausas, vamos fazer as pausas, elas são importantes para você, para a sua saúde mental. Você precisa dar uma desconectada também. Por quê? O home office ele tem uma pegadinha. Se a gente faz a procrastinação e deixa as coisas para o final e acaba se acomodando, ou eu trabalho a mais do que eu precisava fazer naquele dia. Porque a gente fica em casa, a gente fica com aquele sentimento de, puxa, eu estou em casa, eu preciso produzir. As pessoas não estão me vendo.
né? O Pedro não está aqui do meu lado aqui, o Estácio não está aqui, né? O meu gestor não está aqui, e eu preciso mostrar de alguma forma que eu estou trabalhando. A gente não pode esquecer que a gente tem lá o nosso login logout, a gente tem o nosso TMA, nós temos o nosso tempo de pausa. A equipe não parou de produzir, de trabalhar, né? Mas a gente precisa também ter um momento. Se eu tenho 15 minutos de pausa, eu tenho 1 hora de almoço, eu tenho que respeitar esse horário, eu tenho que realmente, nesse momento, desconectar das coisas da empresa, né? E realmente fazer algo diferente, né? Exercitar minha mente, trazer alguma coisa bacana para o meu dia a dia, né? Se eu tenho que fazer essa pausa, eu estou trazendo aqui uma coisa bem simples, mas ela é muito importante, né? Ficar 20 segundos em cada posição fazendo. Eu acredito que o pessoal da pausa laboral esteja passando muitas dicas para você, tá? Mas isso é bacana, você fazer o movimento do pescoço, você fazer os movimentos com as pernas, com a mão, sair um pouco da sua cadeira e movimentar o corpo. Isso é de suma importância para que você tenha qualidade de vida, né, e dê saúde ao seu corpo, tá? Como eu posso deixar o meu dia mais produtivo? Então, eu tenho que seguir a rotina do meu call center, né? Eu preciso ajudar a minha mente a ter a sensação que eu estou no mesmo ambiente, né? Eu preciso produzir, eu preciso fazer algo diferente. O gestor, uma dica, né? Que está acontecendo, né? Fazer as reuniões com a equipe, ou faz online, ou faz por vídeo, ou faz por WhatsApp, mas conversar com a equipe. Muitos de nós não temos o perfil de ficar sozinho, isolado, né? E a gente está vendo muito isso, né? As pessoas com isolamento social, tem pessoas que nesse momento ou estão com seus familiares ou moram sozinhos. E tem pessoas que moram sozinhas que não vê a hora, às vezes, de ir para a escola, para ir para a faculdade, para o trabalho, ir para o shopping, sair, né? Ver pessoas, né? Interagir com gente, ver, ouvir, né? Então, o gestor, ele, de uma maneira, ele pode sim ajudar a sua equipe tendo esse contato, né? As pessoas da equipe também se falarem, né? De que maneira eu estou produzindo melhor, dicas, né, do que está fazendo. Isso ajuda muito no nosso dia a dia nesse home office da quarentena. Home office da quarentena porque não é um home office normal, né? Não é um teletrabalho, né? É algo muito diferente que está acontecendo com todos nós. E aí o gestor tem esse papel de se comunicar com a equipe, orientar, falar um bom dia, dar aquele estímulo, coisa que a gente sabe fazer muito bem, né? Nós aqui da Meireles, a gente tem esse calor humano, né? E esse calor humano agora ele é virtual, tem que ser diferente, não tem outra alternativa. E aí uma coisa que está pegando para todos nós, né? Como trabalhar com a família ao lado? Então, uma coisa que vocês precisam colocar em mente, quando a gente fala de disciplina, também não pode falar, galera, é o seguinte, eu estou no horário de trabalho, todo mundo fica quieto. Não é assim que vai funcionar, porque não é só você que está na quarentena. A sua família está com você na quarentena. Lembre-se, não é o home office ou o teletrabalho normal. Nós estamos vivendo um momento de quarentena, todos nós estamos enclausurados dentro de casa. O que você precisa fazer é estabelecer uma comunicação, um contrato com a sua família, né? Um bate-papo. Olha, gente, eu preciso muito da cooperação de vocês. Eu estou em atendimento com o cliente, evite barulho, não fale comigo nesse momento, esposa, me ajuda com o filho, pai, me ajuda com o filho, vó, mas precisa saber que todos estão em quarentena e você é um deles dentro do seu fazendo do seu ambiente de casa um ambiente de trabalho. Então, não podem deixar de lembrar isso. E também que esse respeito tem que ser mútuo. Você tem que respeitar o espaço. Muitos têm uma casa grande, mas tem gente que tem um cômodo, 2 cômodos. E aí a criança precisa ver um desenho, né? Precisa ver no YouTube, ver alguma coisa, precisa interagir, senão eles vão ficar malucos, né? E aí você precisa também entender isso, né? Usar o seu headset, um fone, enfim, tem que adaptar a casa para esse momento. Esse comprometimento, ele ajuda, né? Então, para que realmente você, ao atender o seu cliente,
evite passar ao máximo ruídos externos. Mas isso pode acontecer, tá bom? Então, quando você está na sua pausa lá NR17, né, ou no seu almoço, aí sim você tem que utilizar esse tempo para dar atenção à sua família, seu pet, né, o seu gato, o seu cachorro, o seu papagaio. Eu em casa, por exemplo, eu tenho aqui a Mica, a minha cachorrinha, e ela quer atenção, às vezes ela fica aí raspando a patinha querendo atenção. Então você precisa, assim, dar atenção para sua família, para os seus filhos. Não tem como não ser assim. Né? Você não pode fazer um quartel-general dentro da sua casa. Né? Você não pode ser o seu gestor ali. Gente, não pode isso, não pode aquilo. Não, ali é uma coisa diferente que está acontecendo. Tá bom? Fica essa dica aí. E aí eu estou trazendo aqui uma foto. Muitos de nós, como eu falei, foi pego de surpresa, né? E aí tem coisas que são boas e ruins. Essa foto, o que vocês acham? É um ambiente legal de se trabalhar? Eu vou falar para vocês que não. Né? Para esse momento ele está valendo, mas olha só, é uma cadeira de cozinha, né? Não tem nenhum tipo de conforto. Então a pessoa ele olha para uma tela e olha para uma segunda tela. Então ele tem que movimentar, ele tem que ficar torto, né? Olhando para o lado direito. Imagina fazendo isso o dia inteiro, uma semana. Vai acabar com a sua coluna, vai acabar com o seu pescoço, né? Você vê aqui que não tem um mouse, não tem e ele faz direto o trabalho no mouse do notebook, então não tem uma ergonomia correta, vai dar tendinite, vai dar problema de coluna. Uma coisa é você trabalhar isso eventualmente, uma coisa é você fazer isso o seu dia todo de trabalho. Eu vi no nosso bate-papo com o Dr. Venâncio, semana passada, que a empresa vai disponibilizar, quem precisava ia disponibilizar a cadeira, né? Que é mais ou menos essa cadeira, é o que você trabalha lá na Meireles. Esse é um ambiente que seria o ideal, mas lembra que nós estamos falando, tem pessoas que não têm um ambiente para trabalhar em casa, mora em um cômodo, não tem uma iluminação própria. Então, tudo isso é adaptável, né? Então, isso seria o ideal, né? Lembrando, se eventualmente amanhã a empresa falar, não, vamos a colocar o home office para todo mundo, o teletrabalho, todos esses pontos serão avaliados antes de colocar um funcionário em casa. Se ele tem um ambiente adequado ou não, esse é um dos primeiros, tá? Então aqui, por exemplo, você vê que é importante, iluminação própria, né? Não precisa ficar gastando a sua luz no dia, né? A iluminação própria é ótimo, né? Até para você não ter um consumo maior na sua casa, ter um gasto maior, não tem a necessidade. Então o que no home office é a melhor prática? Você ter a cadeira de 5 pernas, que a gente fala, que você tem a regulagem para cima e para baixo, para realmente colocar no nível do seu computador, do seu notebook, né? Você ter o seu mouse e a iluminação. Simples assim. Não precisa mais do que isso para você fazer e praticar o seu home office, tá? E aí, eu estou trazendo aqui também alguns lembretes muito bacanas. No home office, como a gente falou, a gente está com a família em casa, né? Então, você pode estar no momento lá com o seu cliente e pode ocorrer, sim, né, ruídos indesejáveis, né? Acredito que vocês já devem ter passado agora por isso, né? É o latido do cachorro, né? E aí, é o seu cachorro ou é o cachorro do vizinho? Eu aqui estou com uma cadelinha em casa, pode ser que a qualquer momento aqui faça algum barulho e ela vai latir, vocês vão ouvir. Pode acontecer? Pode acontecer. Né? A criança chorando, ou tem um recém-nascido, então vai chorar e às vezes está no atendimento com o cliente, está passando, para quem mora em casa, né, principalmente, passa a companhia de gás, óleo gás, o cara vendendo a pamonha, aqui em São Paulo tem um cara que passa aqui vendendo ovos, né, e faz um barulhão muito grande. Né, e às vezes você está no meio do atendimento ou numa reunião importante e isso vai acontecer. E aí, o que eu faço? Bom senso. Né? Precisamos ter o bom senso. Não tem como. Todos precisam compreender que é um momento muito diferente que está acontecendo hoje para nós. Né? E a gente não pode se frustrar quando isso está acontecendo. Né? A gente tem que ter um bom senso,
saber que essas coisas vão acontecer. Eu coloco aqui, né? Mantenha o mute, né? Quando você não estiver falando com o seu cliente, porque às vezes está tendo aquele ruído indesejável, e o mute ele vai segurar muito bem a sua fala, né? Para que você consiga manter a sua atenção, né? Para quem trabalha com chat, e-mail, que não tem esse problema de ruído, precisa ter atenção no seu ambiente da casa, né? Para realmente ter todo o raciocínio, toda a concentração para realmente digitar ali e responder o seu e-mail, o seu chat, sem erro de português, sem caixa alta. Todas essas informações, elas são importantes nesse momento, para que você mantenha a qualidade do seu atendimento. E para finalizar, né, essa parte, aí depois eu vou abrir para perguntas e respostas, eu vou colocar o volume aqui do meu notebook e eu vou colocar um exemplo de uma ligação, tá? Também é uma brincadeira, tá, galera? De uma operadora fazendo aí uma oferta para um cliente e a criança, o filho pedindo atenção. Isso não faça em casa, tá bom? De jeito nenhum, tudo a gente está falando, né, de uma maneira para realmente dar atenção, mas aqui eu vou trazer aqui um áudio para vocês. Não se assustem, tá? Porque é um áudio um pouco alto aí, tá? Mas eu vou passar aqui para vocês. Então, senhora Heloísa, a partir de agora a sua banda larga, ela ficará aí no valor aproximado de 99, né? 99 com uma campanha promocional. O que é, moleque? Desculpe, senhora, que está atendendo na minha residência. Não sei se todos ouviram, mas isso não pode acontecer, não é verdade? A hora que você está fazendo a sua cobrança, a hora que você está falando do seu cliente, você não pode ter esse movimento externo, porque senão a gente vai correr aí um risco muito grande de ter aí problemas. Estou voltando aqui à minha tela agora. Deu para ouvir? Beleza, Andréia, muito bom. Então, são coisas que realmente acontecem, né? E a gente precisa ter todo esse cuidado. São coisas importantíssimas que a gente precisa ter atenção. E aí tem algumas perguntas aqui, né? Vamos ver aqui o que o pessoal está falando aqui. Isabela, né? Não pode acontecer pelos dois motivos, né? É verdade. Nem com o cliente, nem com a filha. Não pode gritar mesmo, né, gente? A gente precisa realmente... Isso pode acontecer, né? Às vezes, como eu falei, a gente não está preparado para isso. É tudo muito novo. É tudo uma adaptação que nós estamos fazendo. Então, a gente tem que ter o bom senso, né? E isso a gente precisa, de fato, entender. Legal aqui a Edneide falando que adquiriu uma poltrona no Bazar da Meireles. Olha, realmente, Edneide, você fez certo. Isso vai ajudar muito você, né, na sua qualidade de vida, na sua postura. Isso faz um diferencial muito grande. Realmente, Jefferson, saudades, né, de ter uma boa cadeira. Que mais aqui? Pessoal interagindo. Foco, disciplina, Edneide, é isso mesmo. Tem que realmente ter metas estabelecidas, precisa realmente entender que dessa maneira a gente consegue fazer um ambiente melhor. O Eduardo pergunta, né, Ricardo, qual a melhor rotina para se adaptar? Como ser mais produtivo? Eduardo, o primeiro ponto da rotina é você manter a rotina que você tinha indo para o seu trabalho. Então, se você acorda de manhã, você precisa ter a rotina de se alimentar, de colocar uma vestimenta que você coloque o seu cérebro para funcionar, sabendo que você está no momento agora de trabalho, embora você está no seu ambiente de casa, mas você está em horário de trabalho, e você precisa ter essa disciplina de manter o foco. Ser mais produtivo, manter as suas pausas corretamente, a comunicação com a sua equipe, manter o foco nos seus resultados que você precisa fazer. Do lado do seu computador, sempre ter aquela garrafinha de água. Precisa hidratar o seu corpo, você está muito tempo sentado. Então, as regras que você tinha
no trabalho, você leva isso para casa. Você não pode deixar de fazer isso, né? Para que você realmente mantenha o seu cérebro concentrado nas suas atividades. Jefferson Kevin, caso aconteça algum ruído na ligação e o cliente questione, pode falar que estamos trabalhando em casa? Deve, né? Que eu falei, é o bom senso, né? Você precisa ter a informação, você precisa compartilhar isso com o seu cliente. Acredito que o seu cliente deva saber, né, que muitos call centers estão em casa, né? O governo ele instituiu que é um trabalho meio que obrigatório, que você precisa, é essencial, né? Que tem call centers hoje que estão trabalhando em casa, em home office, tem call centers que não colocaram muitas pessoas. Eu venho acompanhando isso muito de perto, né? Nós somos aqui privilegiados, né? A Meireles ter virado 100% da sua equipe foi show de bola, porém não são todas as empresas que conseguem fazer isso, tá? Não tem computador para todo mundo, não conseguem, né, ter banda larga, não ter internet para todo mundo, e aí você precisa ter pessoas indo para o trabalho, né? Então a gente realmente somos muito privilegiados, é uma empresa realmente fantástica que conseguiu fazer isso, tá? Mas sim, Jefferson, você precisa sim compartilhar, caso venha o ruído de um cachorro, os exemplos que eu passei, né? Companhia de gás, o filho chorando, o cachorro latindo, pedir, né, a compreensão dele, né, que todos nós estamos em quarentena, né, mas e trazer ele para a realidade, não deixar ele com atenção nos ruídos externos, uma vez que você está interagindo com ele, e você não pode colocar ele no mute, né, você pede a compreensão dele e continua conversando, pegando a atenção dele, por exemplo, na negociação que você está fechando com ele, e não deixar que isso perca o foco, né, do seu raciocínio, da sua negociação, que às vezes se você perde aquele raciocínio, ou ele também, aquela negociação acabou, você acaba não fazendo o agendamento, a promessa daquele pagamento, e aí você perde ali uma oportunidade de ter retido aquele cliente. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, se eu fui claro aí o suficiente para passar para vocês essas informações importantes. Tem ainda gente entrando. Mais alguém? Daí eu acho que... É isso aí, Renata. É isso mesmo. Temos ter o cumprimento de todos, o comprometimento de todos, né? Acho que todos nós aqui, desde do gestor que se comprometeu à empresa, nós temos que retribuir, né? Fazendo o nosso melhor, dando qualidade no nosso atendimento, dando qualidade no nosso trabalho, fazer o melhor que a gente pode pela empresa, né? E falar com aquele cliente, né? Conseguir reter o cliente, continuar dando os nossos resultados. A gente sabe que é difícil, né? Muitas empresas estão passando aí pedindo para parar a cobrança, pegar um pouco mais leve, mas a gente não pode parar de fazer o nosso trabalho, né? Os nossos resultados, é o nosso ganha-pão, é assim que a gente sobrevive dentro da empresa. Então a gente tem que agora, nesse momento, fazer todo o nosso diferencial para fazer realmente o melhor para a nossa empresa que a Meireles merece. Tá bom? Daí é com você. Ricardo, muito obrigada. A palestra foi muito massa, muito show. Obrigada por participar também, né? Eu acho que todo mundo conseguiu tirar suas dúvidas, foi muito esclarecedora. E foi vamos dizer assim, muito bom pra gente, por quê? Porque tá todo mundo de home office, então... Todo trabalhando, né? Todo mundo atendendo, muito bem. A palestra é muito construtiva. Muito bem, muito obrigado. Quem quiser tirar alguma dúvida, eu estou no grupo do WhatsApp com vocês, tá? Acompanho todos os dias, interajo com a galera, e qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudá-los nesse momento, contem comigo. E a dica maior mesmo, disciplina, atenção, principalmente com o seu familiar, né? Não esqueça que todos vocês estão em quarentena, né? E vocês, a família em si, elas precisam ser amorosas, estar juntas nesse momento,
né, e saber que isso vai passar, né? A gente não vê a hora de voltar à nossa rotina, não é verdade? Mas a família, nesse momento, ela é muito importante para todos nós, para dar esse apoio moral. Poxa, trabalha aí, estou aqui com vocês, faça o seu melhor, porque a empresa está fazendo o seu melhor, tudo que está no nosso alcance, a empresa está fazendo. Eu acho parabéns aí, doutor Venâncio, doutor Tiago, Estácio, a Eduardo, a Lívia, enfim, toda a equipe de head, de gestores, e você, né, que está aí segurando as pontas, fazendo o atendimento, né, passando a qualidade no seu atendimento. Parabéns a todos vocês. Gente,